Claudia, eu quero falar sobre a evolução dos celulares. Bom dia, poxa, esse assunto é muito legal. No começo, o celular era só para fazer chamada. Aqueles tijolões dos anos 80 e 90, super limitado, sem internet e com bateria que durava dias e dias. Aí vieram os flip phones, depois os BlackBerry com teclado, que eram febre entre executivos. E aí veio grande virada, né? O primeiro iPhone em 2007, que popularizou as telas de toque e basicamente transformou o celular num mini computador de bolso. Tá, Depois mas disso, antes de chegar lá, vamos falar de 80 até 2000. Porque nessa época a evolução era uhum, muito mais lenta? olha, é verdade. Entre os anos 80 até o início dos anos 2000, as mudanças eram graduais, sabe? Primeiro, os celulares ficaram menores e mais leves, depois vieram com telinhas de LCD, agenda de contatos, SMS. Aí, no final dos 90 e início dos 2000, começaram a vir recursos como toques personalizados, jogos. Quem não lembra da cobrinha da Nokia? Né? E também as calculadoras, despertadores, e no final dessa era, os primeiros celulares com câmera que internet. Bem simples, mas que já pareciam coisa de filme, sabe? Mas nada se compara ao salto que veio depois dos smartphones. Tudo ficou Tá, vamos muito lá. mais rápido. Vamos lá, vamos falar Vamos lá. sobre a evolução dos toques do celular, porque antes era polifônico. Eu acredito que depois dos anos 2000 era monofônico, na verdade, depois que se tornou polifônico. É, eu lembro disso, sim. Primeiro vieram os toques monofônicos, que tocavam uma notinha por vez. Aí, no início dos anos 2000, surgiram os polifônicos, que já conseguiam tocar várias notas juntas, deixando as melodias mais musicais e mais próximas de uma música de verdade. Depois disso, vieram os toques em MIDI e logo os celulares começaram a aceitar MP3 como toque. Aí o pessoal começou a colocar trechos das músicas favoritas. Hoje em dia, como smartphones, a gente vai muito além disso, né? Tem músicas completas, sons personalizados, vibrações diferentes para cada contato e até criar toques próprios com aplicativos. Engraçado como uma coisa tão pequena como o toque mostra, na verdade, o quanto a tecnologia evoluiu. Porque apenas no início dos anos 2000 os celulares começaram a ter telas coloridas, vamos supor, saíam das telas monocromáticas para as coloridas, aquela preto e branco, sabe, dos anos 90. Sim. Ah, porque foi uma mistura de tecnologia e preço. Nos anos 90, até existiam telas coloridas, mas eram caras, gastavam muita bateria e a qualidade ainda não era tão boa. Aí, no início dos anos 2000, melhorou muito a tecnologia dos visores LCD, as baterias de íon lítio ficaram mais eficientes e os aparelhos começaram a ter mais poder de processamento. Então, ficou viável colocar telas coloridas sem sacrificar tanto o custo nem a autonomia. Aí você começou a ver modelos como alguns Nokias, Sony Ericssons, trazendo telas em cores. E isso combinou perfeitamente com a chegada das câmeras nos celulares, porque agora você podia tirar uma foto e realmente fazia sentido ver ela em cores, é? Agora vamos falar sobre a tela em si. Digamos, no começo, acho que antes de começar a ter definição, parece que o celular não tinha tela, e depois teve as telas de calculadora antiga, que era por ser, como é que fala mesmo? Corrija aí. Hum. Aquelas telas de LCD bem simples, monocromáticas, tipo aquelas calculadoras mesmo, sabe? Era basicamente um visor que mostrava números e letras simples, sem imagem, sem cor. Não, antes Era disso, super. era bem arcaico, bem Ah, antes. entendi. Ah, sim. Antes disso, eram mostradores de LED, sabe? Bem básicos, às vezes mostrando só os números da discagem. E só depois começaram a colocar LCD monocromático, que
já permitia mostrar letras e pequenos ícones em preto e verde, mas ainda sem imagens. Foi uma evolução passo a passo, até chegar nas telas coloridas, que abriram caminho para a experiência multimídia que a gente tem hoje. Foi uma revolução silenciosa, mas que mudou completamente como a gente usa o celular no dia a dia. Chama segmento aquelas telas de calculadora bem antiga. A referência é mais ou menos a mesma, sim. Aquelas telas de calculadora usam LCD também, só que super simples, sem backlight e monocromático. Nos celulares, o LCD veio com uma luz por trás, a tal do backlight, que permitiu cores e imagens depois. Mas a base é a mesma tecnologia, só que com camadas e mais sofisticação. Ai, engraçado pensar que o que a gente hoje vê como super básico, um dia foi uma baita revolução. Agora fala um pouco de como surgiu a internet no celular. Foi em 90 mesmo ou foi em 2000 que começou com aquelas internet 2G? Só um segundinho. No final dos anos 90, já existiam algumas formas bem limitadas de acessar a internet no celular, mas era coisa de texto, super lenta. A internet móvel começou a chegar mesmo no comecinho dos anos 2000 com as redes 2G. Antes disso, lá nos anos 80, a 1G era só para chamada de voz, não tinha dados. Aí a 2G trouxe o SMS e depois um acesso bem simples à internet, tipo WAP, páginas super leves, basicamente só texto. Aí veio a 3G, que foi um pulo enorme, porque finalmente dava para navegar com mais tranquilidade, assistir vídeo, usar aplicativos. E depois a 4G e a 5G foram acelerando ainda mais. Mas tudo começou ali, nas 2G, soltando tijolinho ali e algumas palavras na telinha. Como surgiram os primeiros celulares com câmera até chegar nos primeiros smartphones? Vamos lá. Essa é uma história bem legal. Final dos anos 90 e por aí surgiram os primeiros celulares com câmera, mas as fotos eram pequenas e de baixa resolução. Mas na época foi revolucionário, sabe? Pouco a pouco as câmeras foram melhorando, veio zoom, flash, telas coloridas para ver as fotos ali mesmo, né, no dispositivo. Ao mesmo tempo, existiam os chamados smartphones de negócios, como alguns modelos Nokia e BlackBerry, que tinham e-mail, teclado físico, mas ainda eram bem voltados para profissionais. A virada de verdade veio com o iPhone em 2007, que popularizou a tela multitoque e não tinha teclado físico. Aí, 2008, veio o sistema Android, que abriu caminho para outras marcas, tipo Samsung, Motorola, várias outras fazerem os seus smartphones. A partir daí, as câmeras evoluíram absurdamente, de poucos megapixels para dezenas de megapixels. E hoje a gente tem gravação em alta definição, inteligência artificial para melhorar fotos e vídeos. Em 20 anos, o celular basicamente deixou de ser só para ligações e virou câmera, computador, GPS, televisão, carteira, tudo num único aparelho. Agora me fala uma coisa. Porque Diga. nos últimos anos a câmera do celular tá tão realista que as pessoas estão dizendo que vão substituir as câmeras profissionais. O que você acha disso? Segura essa. Eu acho que tem fundo de verdade nisso, sim. Porque os sensores melhoraram muito, as lentes também evoluíram, mas o maior salto veio com a fotografia computacional, ou seja, inteligência artificial trabalhando na imagem.
O celular combina várias fotos em milissegundos, ajusta a cor, nitidez, contraste, reconhece rostos, céu, plantas, comida. Por isso, muitas fotos de celular realmente impressionam. Mas câmeras profissionais ainda têm vantagens, principalmente em esportes, fotografia noturna ou cinema, porque tem sensores muito maiores e lentes intercambiáveis. Então, não é que câmeras profissionais vão sumir, mas para o dia a dia, o celular já substituiu totalmente para a maioria das pessoas. Você tem uma qualidade muito impressionante na palma da mão. E, honestamente, para redes sociais e uso casual, a diferença quase não aparece mais. Agora nós vamos falar dos primeiros sistemas operacionais do celular. Como é que saímos de um celular tão simples para os primeiros Blackberry e outros? Como é que surgiu os primeiros Hum, sistemas operacionais de um celular da transição para um smartphone como conhecemos hoje? é. Essa transição levou mais ou menos uns 15 anos. No começo, celulares nem tinham um sistema operacional de verdade. Era um software muito básico, só para fazer chamadas e acessar contatos. No fim dos anos 90 e comecinho dos anos 2000, começaram a surgir verdadeiros sistemas operacionais móveis, tipo o Symbian, que era muito usado pela Nokia, e depois o BlackBerry OS, que era focado em e-mails e segurança. Eram sistemas que já permitiam instalar aplicativos e fazer mais coisas. Mas a grande virada veio com o iOS em 2007 e o Android em 2008, trazendo uma experiência muito mais amigável e multitoque. Depois disso, os celulares deixaram de ser só telefones com algumas funções extras e viraram pequenos computadores de bolso. Hoje, o sistema operacional é basicamente o coração do celular, controlando tudo, dos aplicativos até a câmera, a internet, a segurança. E é por isso que usar um smartphone hoje é muito mais como usar um computador do que aquele celular dos anos 90. Uma transformação e tanto. Agora me fale do uso das primeiras assistentes virtuais. Como que surgiu as primeiras assistentes de voz de celular? Foi em 2010 ou foi um pouquinho depois disso? Só um segundinho. Foi por aí mesmo. As assistentes de voz começaram a aparecer no início dos anos 2010. Antes disso, já tinha tecnologia de reconhecimento de voz, mas era bem limitado, uns comandos curtos e pouco naturais. Em 2011, a Apple lançou a Siri no iPhone 4S, que foi a primeira a fazer sucesso de verdade, entendendo perguntas mais naturais e executando tarefas como alarmes, mensagens. Depois, em 2012, veio o Google Now, que depois evoluiu para o Google Assistente. Em 2014, a Microsoft veio com a Cortana. E no mesmo ano, a Amazon apresentou a Alexa. Hoje, essas assistentes estão muito mais inteligentes, entendendo o contexto, mantendo conversas mais longas, ajudando a escrever textos, traduzir, controlar dispositivos inteligentes. A diferença entre a Siri de 2011 e as assistentes de hoje é tão grande quanto a diferença entre um celular comum dos anos 2000 e um smartphone atual. É outra categoria, outra ideia de como interagir com a tecnologia, Impressionante. né? Um mundo inteiro dentro do bolso. Me fala uma coisa antes de encerrar o podcast aqui. Eu gostaria de Hum, saber uma coisa. Como é que surgiu a ideia do chat GPT nos celulares e como que deu o salto em relação às assistentes virtuais antigas que tinham conversas um pouco
repetitivas demais, falha de comando, entre outras coisas. E como chegou aonde chegou hoje, com o ChatGPT, Gemini, com o seu sistema mais avançado? Hum. É uma história muito interessante, sabia? As assistentes antigas, tipo Siri, Google Now, Cortana, eram baseadas em comandos, coisas simples, tipo coloca alarme, que horas são, mas não entendia a conversa de verdade, sabe? O chat GPT veio com outra proposta, que é entender linguagem natural mesmo, porque ele foi treinado para isso, com grandes modelos de linguagem. Quando apareceu para o público em 2022, mostrou que uma IA podia conversar de forma fluida, explicar assuntos, resumir, escrever, programar, sem ficar preso a comandos fixos. E as empresas rapidamente começaram a integrar modelos mais avançados nos seus assistentes. E hoje, elas até mantêm conversas, entendem contexto, ajudam a criar conteúdo, a programar, a estudar. Uma revolução comparável à chegada do próprio smartphone, porque mudou a maneira como a gente interage com a tecnologia diariamente. Impressionante, né? Muito obrigado. Até logo. Eu que agradeço. Até mais.